Pessoal, está começando. Olá pessoal, está começando mais um Checkmate. Hoje nós temos o prazer de receber o economista, o militante dos direitos humanos, Roberto Monte. Seja bem-vindo, Roberto. É um prazer estar aqui. Muito bem. Roberto, que é do movimento dos direitos humanos, tanto aqui no Estado como no âmbito nacional, né? Tem diversas contribuições, faz parte do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Mas vamos aos nossos entrevistadores de hoje. São eles: Jonathan de Assis, Gabriel Vasconcelos, João Paulo e Lilian Bandeira, Marcos Neruber e Vanessa Laís, João Paulo Silva e Leonardo Julierni. Eu relembro a todos, né, que sempre estamos disponíveis também pela internet, lá no mundo digital. Você pode mandar críticas, sugestões, comentários pelo @checkmatetvu ou então, né, pelo @ruicomunica. Mas, Roberto, você é um militante dos direitos humanos aí há algumas décadas, né, já. Desde a sua formação na universidade, você tinha essa preocupação com o tema dos direitos humanos? Como foi que começou essa história? Na verdade, eu sempre fui um humanista, né? Quer dizer, e talvez a conjuntura dos anos 70, 80... Eu entrei na universidade em 1976 e acabei entrando nessa... Quer dizer, fiz política estudantil, né, aqui na UFRN, e no início, terminei o curso em 79 e em 80 comecei a trabalhar com direitos humanos. Talvez o espaço dos humanistas naquele momento fosse a questão de defender, porque 1980 era um ano que a coisa estava bem efervescente, que estava toda aquela discussão da anistia, né? Fim da ditadura, né? Aquele fim negociado, né? A tal da distensão lenta, gradual e segura. Ainda estava, se você considerar que a ditadura termina em 85 e nós temos a Constituinte em 88, 87, quer dizer, 80 as coisas ainda estavam encaminhando, né? Então, quer dizer, eu acho que a minha geração, quer dizer, que entrou assim de cabeça na questão da política, né? Eu, como optei em não trabalhar com partidos políticos, então acho que o meu caminho natural de humanista foi trabalhar a questão do ser humano, a questão dos direitos humanos. Direitos e desejos humanos, né? Roberto, diversas questões polêmicas, né, que têm seus desdobramentos até hoje, né, surgiram naquele período. Por exemplo, a lei de anistia, né, a tão comentada lei de anistia, né, que vem sendo alvo de polêmicas aí há alguns anos, surgiu em 79 e recentemente tem sido discutida, contestada por diversos segmentos da sociedade. Como você vê essa lei? Rapaz, na verdade, eu acho que a gente sempre teve no Brasil capitães do mato, né? Quer dizer, se você pegar a formação sociopolítica do Brasil, pegar como é que funciona, na verdade, esse país já começou com a ocupação, né? Então, a gente começa a falar, achar que tortura é uma coisa que começou nos anos 60, 70, mas o pau de arara já era utilizado contra os negros, contra os ditos despossuídos. Então, quer dizer, na verdade, a questão da violação de direitos humanos no Brasil já começa bem antes. É uma tradição, né? Tu mora no Rio Grande do Norte. Você conhece alguma tribo no Rio Grande do Norte? Quer dizer, Domingos Jorge Velho começou a matança aqui e continuou lá em Canu, lá com o Zumbi dos Palmares, né? Então, quer dizer, aqui o Rio Grande do Norte, a classe dominante é muito boa em eliminar esses tipos de nações, digamos, originárias, né? Nações nativas. De fato. Temos uma pergunta. Você falou que naquele momento, né, da época que você vivia após a faculdade, existia uma certa conjuntura política que favoreceu que você começasse a lutar pelos direitos humanos, né? Mas você, pessoalmente, qual foi o desejo que lhe impulsionou a lutar pelo outro? Veja só, eu venho de uma família, né, que tem muito padre, né? Onde tem monte é pelo menos tio. Eu sou Donivaldo, eu sou filho dessa primeira, talvez eu seja um dos filhos de rama da primeira geração que vem de vovô e vovó, que começa com o dito cônego do monte e termina com Donivaldo. Eu acho que isso, de alguma maneira, essa questão do humanismo cristão talvez tenha me pego, né?
Quer dizer, na universidade eu peguei uma época de, eu estava dizendo para Rui, eu faço parte de uma geração que pichou. A primeira vez o setor 1 e o setor 5, foi um verdadeiro escândalo. Mas na época você ainda tinha os dedos duros da época, você tinha Adriel Lopes Cardoso, que era o chefe da famigerada ASE. Então, quer dizer, eu tive... A ASE, vamos esclarecer, a ASE era uma instituição que fiscalizava, que acompanhava Era o SNI dentro da universidade, né? Quer dizer, o SNI, Serviço Nacional de Informação. Exatamente. Que tinha aqui, quando você era estudante muito animado, vai conversar com Adriel. Eu, de alguma maneira, eu acho que eu tive muita sorte. Quer dizer, eu entro na faculdade em 1976. Se você considerar que a questão de 64... né, você tem a questão da ditadura, depois você tem a radicalização do golpe no golpe, a partir de 69 com as 5, né, e acaba a questão da luta armada em 74, eu entro em 76. Eu entro assim num meio que a pólvora está ainda amainando e a paz dos cemitérios. Né? Então, quer dizer, a gente ainda teve... Quer dizer, eu entro em 76, mas a gente era muito besta. Quer dizer, eu acho que a gente se politizava. Quer dizer, a minha politização, eu acho que da minha geração, a gente, digamos, não tinha mais movimentos organizados. E o que é que a gente lia? Movimento, lia opinião, quer dizer, a partir de 76 a gente entra um pouco e a gente não tem ainda o esquema da fratura exposta, que era exatamente aquela repressão pesada que teve até os anos 72, 73. Uma pergunta. Roberto, você se diz defensor dos direitos humanos, mas o que é direitos humanos? Rapaz, veja só, eu acho que o termo direitos humanos acaba sendo uma questão um pouco meio de moda, sabe? Quer dizer, na verdade, eu me considero humanista, né? Quer dizer, alguém que acha que... Existe um livro muito interessante, que hoje ninguém lê muito, que é Erich Fromm, Sim. que é a questão do ter e o ser. Então, quer dizer, talvez eu seja daquela galera que trabalhou um pouco a questão da utopia e a gente valorizou muito mais a questão do ser. Então, quer dizer, ter entrado na questão de direitos humanos talvez tenha sido uma contingência, mas eu acho que muitos da minha geração, eu acho que entraram imbuídos nessa questão do humanismo, né? Na questão de ver a questão do ser humano. Né? Ô, Roberto, você falou em utopia, né? Você falou dessa questão do humanismo. Há quem diga que nós vivemos hoje a morte das utopias, né? Lá há alguns anos, um historiador, Francis Fukuyama, disse que a história acabou. Essa imbecilidade. Né? O que é que você pensa? Alguém já a disse, respeito disso? Teve gente que de tão imbecil disse que veja só, você dizer que a dialética morreu, chegaram a dizer isso. Uhum. Então, quer dizer, eu acho que eu vivenciei uma época muito legal, que a gente ainda pegou um pouco da retomada, digamos, daquele espírito de reação da questão da ditadura militar. Uma das coisas que eu sinto muito hoje, digamos, no momento que está vivenciando muito essa época, hoje a galera está vendendo virgindade por leilão virtual. Uhum. Então, quer dizer, quem trabalhou muito a questão da utopia, da transformação do mundo, quer dizer, isso acaba sendo, quer dizer, os templos hoje são templos dos midway da vida. Né? Eu tenho muita pena, digamos, dos jovens de hoje não ter entrado um pouco nessa... Quer dizer, você tem que cheirar maconha e pegar crack, porque você não trabalha a questão da utopia, né? Então, quer dizer, eu acho que hoje a gente já vê alguns, tipo assim, a questão do levante e tal, nunca as coisas param. Aparecem de uma outra maneira, né? Mas eu acredito que a questão de você querer almejar utópicos é ir para algum lugar, né? Então, quer dizer, eu acho que também não pode ficar trabalhando muito na minha época, tal, porque o mundo muda e a gente também tem que mudar. Uma pergunta, Roberto. Você se refere agora como essa modernidade, né? Essa atualidade, como um período pouco efervescente de criatividade, um período pouco politizado por parte da sociedade, né? Você acha que a ditadura militar, de uma certa forma, promovia essa politização da sociedade, essa criatividade, efervescência? Que isso forçava, né? Rapaz, ditadura militar é a paz dos cemitérios, é a estupidez. Quer dizer, se você olhar direitinho, o que nós discutíamos nos anos 50 e 60, as ditas reformas de base, você vê hoje aí. Quer dizer, saiu esse mapa da violência. Uhum. Vai ver lá como é que está o negro. O negro é aquela minoria, mas maioria em termos de levar porrada e levar tiro. Então, quer dizer, as grandes, quer dizer, a gente está numa época que está todo mundo discutindo robótica, fibra ótica, né? Mas você continua com o bicho de pé.
com lombriga. Então, eu diria o seguinte, que a ditadura militar foi uma época péssima para o Brasil. Porque a gente poderia estar hoje, digamos, num outro patamar. O patamar que a gente começa a pegar, digamos, com a eleição do presidente Lula, quer dizer, o Brasil é tão rico, quer dizer, que a gente conseguiu inviabilizar esse país por muito tempo. Então, quer dizer, aquilo que aconteceu com o Lula a partir de 2013, a gente podia ter, a partir em meados dos anos 60, o que foi o projeto Paulo Freire. Eu me refiro em relação à comodidade, né? Nós não temos um inimigo hoje visível para combater. Isso gera um certo comodismo, né? Um acômodo Depende do que você acha de inimigo, né? Se você olhar, digamos, a questão do capital, digamos... Claro, mas não um inimigo visível. Porque a ditadura meio que unificava, né? Personificava esse alvo a ser derrotado, né? Esse adversário, esse grande porque na mal, verdade ele estava vivenciando um momento especial. Quer dizer, um momento que você... Veja só, você levava porrada, você ia para o pau de arara, se você distribuísse um papel, sei lá, reivindicando um negócio de ônibus. Então, quer dizer, a gente está falando de uma época louca, de uma época de meio de nazismo. Quer dizer, hoje, digamos, a gente tentar construir dentro da questão da democracia, da questão da liberdade, é a coisa mínima, mas antigamente isso aí era exceção. E muita gente morreu com isso. Roberto, e em relação aí à sua participação na Comissão de Justiça e Paz na Diocese, você acompanhou esse processo? Como é que foi? Muito. Quer dizer, eu saí da universidade em 79. Sim. Né? Eu fui, inclusive, orador oficial das turmas. E naquela época era concurso, formação, não, era mundo, concurso, né? Eu peguei até uma grana e fui viajar. Mas veja só, eu entrei na Comissão de Paz exatamente em 1980. Como eu disse anteriormente, eu tinha 3 caminhos: ganhar dinheiro, virar político e mexer com o movimento. Eu optei em trabalhar com movimentos e não me arrependi. Qual foi a atuação da comissão aqui no âmbito regional? Rapaz, as comissões de Justiça e Paz e os Centros de Direitos Humanos surgiram exatamente em meados ou final dos anos 70, exatamente a questão da anistia. Mas aqui a gente teve, quer dizer, na época, a igreja era tido, digamos, como um grande guarda-chuva. Eu lembro que a Comissão de Paz a gente trabalhava. Você sabia que o Hope, aquele navio Hope, veio aqui para esterilizar todo mundo, né? Dizia que a Benfam, na época, tinha uma piada muito boa, que quando vinha assim uma mulher, uma matrona andando, e atrás assim um caminhozinho. O cara dizia assim, aonde ela passa nem grama cresce. Então a gente trabalhava a questão de esterilização, a questão do Vale do Açu, a salinização do Vale do Açu, quer dizer, todas as questões, porque nós não tínhamos movimento organizado. A igreja era esse grande guarda-chuva. Você acabou esbarrando uma questão interessante aí. O que foi esse navio Hope? Vamos contar, porque precisamos lembrar dessas Em 1970, eu digo que terminou, na quarta-feira de cinza, eu fui para o Porto com muitas pessoas de Natal para ver a chegada do Hope. O que era o Hope? Era um navio que fazia, como é o nome? Operações, né? Sim. E o Hope, ele era muito ligado à questão da Benfam. E a uma Benfam, organização que trata de saúde reprodutiva. Naquela época existia a chamada bomba, dizia que ia nascer tanta gente no terceiro mundo que era uma espécie de uma bomba de pessoas, né? Demográfica. Então, na Costa Rica, você ganhava um rádiozinho de pilha desde que você se esterilizasse. Então, aqui muita gente foi capada aqui no Rio Grande do Norte em função disso. Então, a Benfam foi um pouco isso. E a Comissão de Justiça e Paz, como era essa grande frente, como existiam os movimentos, né? A gente trabalhava, desde aquela época já existia o problema penitenciário. Então, quer dizer, a partir da Constituinte de 88, com a formatação dos partidos políticos, a reorganização, além dos partidos, dos sindicatos, então todo mundo começa a se reorganizar. Mas até aquele momento, você só tinha a igreja, que era o grande guarda-chuva da sociedade. Essa era a Comissão de Paz. Pergunta. Olá, Roberto. Qual era seu principal objetivo se envolvendo nessas questões humanísticas? O que o senhor buscava? Rapaz, você tinha tantas demandas complicadas que alguém tinha que, de alguma maneira, contrapor isso. Eu lembro o seguinte, tinha muita greve. O governo metia o cacete. Eu lembro que na época do governo Geraldo Mello, o pau cantou. Júnior Santos, que é um ator de teatro de rua, Júnior foi preso.
Então não tinha ninguém para defender. Então, naquele momento, a forma que se tinha era aquilo. Quer dizer, eu dizia assim, de uma forma até assim, na brincadeira, que nós éramos quase que. Eu diria que. Eu sempre disse que direitos humanos naquela época era um pouco como. Lembra do peru da Sadia? Que dá aquele apito, pi! Você ia atrás das coisas que aconteciam, né? E eu diria que tinha uma outra visão meia louca. A gente era quase que correndo, era como a gente tivesse assim, com aquele negocinho que na ponta tem um cotonete na mão, com um remédiozinho que não dá, atrás para resolver uma pessoa que está com metástase. Quer dizer, na verdade, eu lembro um pouco a questão, digamos, da insustentável leveza do ser. Aquele livro de Milan Kundera, ele dizia o seguinte: em algum momento, naqueles países do leste, você dizer que era contra era uma forma de resistência. Eu acho que a gente estava um pouco além disso. Quer dizer, eu diria que a resistência dos anos 80 era, de alguma maneira, contrapor, digamos, determinadas fraturas que já estavam expostas. Eu diria que, a partir dos anos 80, com a reorganização da sociedade civil, com a questão da Constituinte, Ministério Público, essa construção que está vendo aí, então, a partir de hoje, a gente tem a questão da discussão dos direitos humanos como valor universal, e não como tipo assim, alguém morre e alguém tem que ir atrás para, pelo menos, denunciar. Roberto, nós vamos retomar essa questão, vamos falar de outros assuntos daqui a pouco, no próximo bloco do Cheque Mate.